Fala pessoal, antes dos gráficos HD, dos open worlds e do hype infinito de cada novo trailer, Pokémon já era um fenômeno absoluto, uma franquia que cresceu conosco e que carregamos até hoje no coração. Eu sou o Geeks e este é o canal Geeks Memory, e no vídeo de hoje nós vamos descobrir quais são os 10 jogos de Pokémon mais amados pelos fãs, segundo o Metacritic, dos títulos mais recentes até os mais nostálgicos. Então vem comigo porque essa lista tá de elite. Em décimo lugar, temos New Pokémon Snap, lançado em 2021 para Nintendo Switch com nota de 7.8 pela comunidade. Este jogo reviveu um clássico cult do Nintendo 64, trazendo uma experiência relaxante e visualmente agradável, cheia de momentos memoráveis. Aqui, o objetivo não é fazer batalhas, e sim observar, fotografar e capturar o comportamento dos Pokémons em seu habitat natural. Com fases dinâmicas, variações de clima e rotas alternativas, cada expedição revela interações novas e que incentivam o replay do jogo. É um jogo para desacelerar, relaxar e apreciar cada detalhe, se encantando com a vida selvagem do mundo Pokémon. Para o nono lugar, temos Pokémon Legends Arceus, lançado em 2022 para Nintendo Switch. Com nota de 8 pontos pela comunidade, é um dos títulos mais ousados da franquia. Legends Arceus reinventou a fórmula tradicional, com exploração em áreas abertas, capturas rápidas, batalhas fluidas e uma vibe histórica na antiga Hisui, o deus Pokémon Arceus, no centro desta trama. O jogo trouxe o sentimento de aventura pura, quase como ver Pokémons como animais de verdade, no seu habitat natural. Mesmo com as limitações técnicas do Switch, conquistou os fãs que buscavam inovação e liberdade e deram um voto de confiança no potencial da franquia, em ser o próximo Zelda Breath of the Wild. Nosso oitavo lugar temos Pokémon Black and White, lançado em 2010 para Nintendo DS e com nota de 8.1 pela comunidade, é considerado por muitos o melhor roteiro da franquia. Black and White introduziu um enredo mais maduro, com temas éticos sobre o uso de Pokémons e antagonistas carismáticos como N e Equipe Plasma. Além disso, foi o primeiro jogo na série principal que durante a história os jogadores encontram apenas 156 novos Pokémons da região de Unova, sem acesso a Pokémons da geração anterior, até completarem a campanha principal, forçando o jogador a conhecer as criaturas totalmente novas e se desafiar como treinador Pokémon. A sétima posição fica com Pokémon Black and White 2, lançados em 2012 para Nintendo DS e com nota de 8.2 pela comunidade, é uma das raras sequências diretas na franquia. Black and White 2 expande o universo da quinta geração com novos personagens, regiões atualizadas e um pós-game gigantesco. O jogo amadurece ainda mais com os temas, introduz sistemas competitivos refinados, como por exemplo o Pokémon World Tournament, em que você pode lutar com líderes dos ginásios anteriores, e modos de dificuldade como o Key System, trazendo um ajuste da dificuldade nas batalhas, criando o que muitos consideram a geração definitiva em narrativa e gameplay da franquia Pokémon. No sexto lugar fica com Pokémon Stadium 2, lançado nos anos 2000 para Nintendo 64 e com nota de 8.2 pela comunidade, é um verdadeiro clássico das locadoras. Stadium 2 elevou a experiência da segunda geração ao trazer batalhas em 3D com uma fidelidade que, para a época, parecia coisa de outro mundo. Ver os 251 Pokémons do Game Boy ganhando vida na TV, com animações próprias, efeitos e presença de palco, foi revolucionário para toda uma geração de jogadores. Além das batalhas, o jogo trouxe desafios elaborados, torneios competitivos e uma seleção de minigames que se tornaram lendários em encontros com os amigos. Para muitos fãs, Stadium 2 não é só um jogo, é uma cápsula de nostalgia, um daqueles títulos que definiram tardes inteiras de diversão. Em quinto lugar, temos Pokémon Ruby Safiri, lançado em 2003 para Game Boy Advance e com nota de 8.3 pela comunidade. A chegada à região de Hoenn mudou completamente o clima da franquia. Um mundo tropical, vibrante, cheio de cores fortes e paisagens marcantes. Ruby e Safiri apresentaram uma nova geração cheia de personalidade e introduziram sistemas que se tornariam pilares duradouros para a franquia, como o clima dinâmico, batalhas em duplas e os contests, que mostravam um lado mais performático do universo de Pokémon. No lançamento, a dupla dividiu opiniões por suas mudanças mais drásticas, mas com o tempo, Hoenn conquistou os fãs com seu charme único, suas rotas litorâneas, sua mitologia poderosa envolvendo os guardiões da terra e dos oceanos, e hoje
é lembrado como um dos mundos mais carismáticos e vivos da série. Nossa quarta posição fica com Pokémon Fire Red and Leaf Green, lançados em 2004 para Game Boy Advance e com nota de 8,5 pela comunidade. Fire Red e Leaf Green foram muito mais do que simples remakes. Foram as portas de entrada para uma nova geração revisitar Kanto, o berço da franquia. Com gráficos atualizados, sistemas modernizados e a adição das Save Islands, o jogo expandiu a história original sem perder o charme clássico que marcou milhões de jogadores. É a forma definitiva de reviver a primeira jornada, familiar para quem cresceu ali e surpreendente para quem descobriu pela primeira vez. Para o nosso terceiro lugar temos Pokémon Emerald, lançado em 2004 para Game Boy Advance e com nota de 8.3 pela comunidade, é considerado por muitos a versão suprema de Hoenn. Ele redefine absolutamente tudo de Ruby e Safire, adicionando a lendária Batalha da Fronteira, onde tinham batalhas com regras especiais, um dos conteúdos do pós-game mais celebrados da franquia até hoje, além de ajustes na campanha e maior destaque para personagens centrais, como a dupla do time Magma e do time Aqua. O resultado é um jogo completo, desafiador e atemporal, um dos pontos mais altos da era do Game Boy Advance e um favorito incontestável entre os fãs. No nosso segundo lugar, apresento Pokémon Platinum, lançado em 2008 para Nintendo DS e com nota de 8.9 pela comunidade. Platinum pegou a base sólida de Diamond Pearl e levou a quarta geração ao seu auge, com ritmo aprimorado, pós-game robusto, balanceamentos inteligentes e a icônica Distortion World, ou conhecido aqui no Brasil como Mundo Invertido. O jogo entrega uma experiência mais sombria e estilosa, centrada na figura imponente de Giratina, o Senhor do Mundo Invertido. Para muitos jogadores, Platinum representa o ápice das terceiras versões, aquele momento em que tudo se encaixa e o potencial de uma geração é finalmente realizado. Antes de seguirmos para o nosso primeiro lugar, é válido citar 2 jogos, ou melhor, 4 jogos se for avaliar o conjunto. Em primeiro, a nossa posição de honra número 1, Pokémon Red and Green, lançado em 1996 para Game Boy. São os jogos que deram origem a tudo. Red and Green estabeleceram a base da Pokédex, a estrutura dos ginásios, a jornada do treinador e os lendários que marcaram as gerações. Foram eles que transformaram uma ideia simples em um fenômeno global. Jogos, animes, cartas, filmes e uma cultura inteira de fãs ao redor da franquia Pokémon. Sem Red and Green, nada disso existiria. A nossa outra posição de honra fica com Pokémon Gold and Silver, de 1999 para Game Boy Color. Gold and Silver são considerados uma das maiores sequências já produzidas pela Nintendo. Eles expandiram o mundo de forma impressionante, trazendo 2 regiões completas, ciclos de dia e noite e os primeiros eggs de Pokémon, ou os ovos Pokémons, 100 novas criaturas icônicas introduzidas na Pokédex e um pós-game que virou lenda. Foi um salto gigantesco, elevando o padrão do que um jogo de Pokémon poderia ser. Por fim, nosso primeiro lugar fica com Heart Gold and Soul Silver, lançado em 2009 para Nintendo DS e com nota de 9.1 pela comunidade, são para muitos fãs o remake definitivo. Eles pegavam tudo que Gold e Silver tinham de especial e elevaram a experiência a outro nível. Visuais refinados, conteúdo expandido, as regiões de Johto e Kanto inteiras para se explorar, a Batalha da Fronteira totalmente integrada e talvez o detalhe mais memorável é a possibilidade de ter seu Pokémon seguindo você pelo mapa. O pós-game é um dos mais completos de toda a franquia, oferecendo dezenas de horas extras de desafios e descobertas. A junção perfeita entre nostalgia, modernização e profundidade transformou Heart and Gold and Soul Silver em um marco da franquia. E por isso que até hoje muitos consideram esses remakes os melhores jogos de Pokémon já feitos. E essa foi a nossa lista da Elite. De Kanto a Hisui, do Game Boy ao Switch, Pokémon evoluiu junto com a gente, e cada um desses jogos, dos mais simples aos mais ambiciosos, deixou uma marca no coração dos fãs. Agora eu quero saber de você, qual desses é seu favorito? E qual desses você acha que ficou faltando na lista? Comenta aqui embaixo, e é claro, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar essa jornada pelo mundo Pokémon. E não se esqueça de ver nossos outros vídeos na playlist. Até a próxima!